Olá, bem-vindos ao podcast Turno da Noite, especial eleições. Mais de 10 mil enfermeiros já pediram escusa de responsabilidade. O número é preocupante e pode ser apenas a ponta de um iceberg. Todos os dias chegam à ordem relatos de enfermeiros que dão conta da progressiva degradação dos serviços, sobretudo devido ao incumprimento generalizado das dotações seguras. O número insuficiente de enfermeiros é um problema que se agrava e que põe em causa não só a qualidade dos cuidados prestados, mas também a segurança dos doentes. A Ordem dos Enfermeiros quer saber o que pensam os partidos candidatos às próximas eleições sobre este e outros assuntos e, por isso, convidamos todos os partidos com assento parlamentar para estarem aqui conosco nesta emissão do Turno da Noite. Esta série de podcast será disponibilizada para todos os enfermeiros e estará acessível no site e nas redes sociais da Ordem dos Enfermeiros. Hoje, a nossa convidada é Patrícia Robalo, em representação do Partido Livre. Conosco temos também Maria Luísa Ximenes, a enfermeira-chefe no Hospital Amadora Sintra, Abel Paiva, professor coordenador na Escola Superior de Enfermagem do Porto, e Constança Nunes, enfermeira recém-licenciada. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, doutora Patrícia. Eu começava por lhe fazer uma primeira pergunta, também bastante, sensível para os enfermeiros, que tem a ver com a questão do internato da especialidade em enfermagem. Como sabe, o Ministério da Saúde criou um grupo de trabalho que está assente na ACSS e que, no fundo, pretende desenhar aquele que é o modelo futuro do internato da especialidade para os enfermeiros. Foi dado este passo importante. Eu gostava de perceber a perspectiva do Partido Livre sobre esta questão do internato da especialidade, se podemos contar com o vosso apoio no futuro. Sim, claro que sim. Primeiro quero agradecer à Ordem dos Enfermeiros o convite para estar aqui. O Livre tem um compromisso com a saúde e com a enfermagem que é possível ver através de iniciativas que apresentámos na Assembleia da República na última legislatura e que infelizmente foi terminada antecipadamente. Apresentámos várias iniciativas para melhorar a carreira dos enfermeiros e valorizar a enfermagem e, nesse sentido, acompanhamos quer as reivindicações da Ordem dos Enfermeiros, quer também muitas das reivindicações na área do direito laboral dos vários sindicatos. A questão do internato é uma questão com a qual nós concordamos, num quadro de melhoria das carreiras da enfermagem, de valorização que nos parece que é uma valorização não só científica, mas também das condições de trabalho e também do papel do enfermeiro enquanto central no Serviço Nacional de Saúde e também nos cuidados de saúde. Nós temos uma visão sobre o SNS, sobre um SNS que precisa de investimento. Acreditamos que é preciso mudar alguns dos paradigmas que tivemos até agora no Serviço Nacional de Saúde e nos cuidados de saúde em geral e, sobretudo, pensamos que a enfermagem, até do ponto de vista quantitativo, é a profissão que tem mais profissionais no SNS e nos cuidados de saúde e, portanto, é central, deve ser entendida como central no investimento do Serviço Nacional de Saúde e na melhoria dos cuidados dos portugueses. Queria também dizer que há situações que se arrastam há anos. Eu lembro-me que já nas últimas décadas do século XX, parece que foi há pouco tempo, mas foi já há muito tempo, há mais de 30 anos, que começou com a alteração para a criação da licenciatura em enfermagem. Foram criadas uma série de injustiças que ainda hoje estamos a tentar resolver e que se arrastam e que colocam a profissão de enfermagem numa das profissões mais paradigmáticas de um imenso desconforto que as pessoas têm com as políticas públicas de saúde e com as políticas públicas e a governação em geral. Portanto, eu acho que há questões muito particulares que são reivindicações da enfermagem há muitos, muitos anos e que deviam ser resolvidas precisamente porque depois, ficando latentes, criam um enorme desconforto e levam às taxas de imigração que nós temos na profissão, sobretudo nos últimos anos, mas de uma forma crescente. E, portanto, obviamente que acompanhamos todas as iniciativas de melhoria das carreiras. O internato parece-nos central para a formação
e para a atualização de conhecimentos dos enfermeiros junto de equipas que também estão a ficar muito envelhecidas em Portugal e achamos que isso é um ponto essencial depois para uma progressão que achamos que deve ser atualizada e valorizada quer no Serviço Nacional de Saúde, quer no entendimento do privado como uma parte complementar ao Serviço Nacional de Saúde. Muito bem. Um outro tópico que eu gostava de colocar também aqui em cima da mesa tem a ver com a questão da revisão do Estatuto, como vocês também acompanharam, em termos da Assembleia da República, foi um período um pouco conturbado portanto, há questões que são questões da própria autonomia da profissão, nomeadamente na questão dos atos próprios da profissão de enfermeiro, que nós gostávamos, de facto, que numa próxima legislatura poder ter aqui alguma revisão sobre alguns aspectos que entendemos que têm que ser naturalmente melhorados. Gostávamos de saber também se, da parte do LIVRE, na próxima legislatura, se podemos contar convosco para nos ajudarem nesta revisão necessária dos estatutos. Absolutamente. Aliás, foi um assunto que eu acompanhei com alguma proximidade. Eu acho que ponto número 1 foi uma oportunidade perdida de valorização e para repensar as ordens profissionais. E as ordens profissionais como organizações essenciais para o cumprimento de direitos constitucionais, neste caso no âmbito da saúde, foi uma alteração apressada, muito pouco democrática, no sentido em que provavelmente muitas pessoas não têm consciência, mas as ordens profissionais viram-se obrigadas por uma questão de tempos a aceitar alterações aos estatutos para os quais os órgãos das próprias ordens não puderam pronunciar-se. Portanto, houve ali déficit democrático no processo. A verdade é que nós não aceitamos. Sim. Não é? Fomos sempre contra determinadas alterações. Mas a verdade foram... é que ele foi para o Presidente da República, sim, que vetou, mas que depois a Assembleia voltou a aprovar e a publicar os estatutos da forma como estão. Não é? Sim, sim, e alguma parte da consulta pública foi feita muito em cima da hora. Exatamente. Ou até posteriormente à própria publicação de alguns documentos. Portanto, do ponto de vista democrático, o processo esteve longe de ser exemplar. Nós fizemos questão de incluir no nosso programa a reabertura dessa alteração, ou seja, uma renovação dessa discussão, que nos parece que tem que ser feita noutros termos, porque mais do que uma visão corporativa das ordens profissionais, que são muito diferentes entre si, nós devemos compreender que as ordens profissionais servem precisamente para proteger o bem-estar da população e dar cumprimento a direitos constitucionais, como, por exemplo, a saúde, que é essencial, mas também a habitação, o direito. Portanto, por vezes temos uma visão muito arredada da importância das ordens profissionais, até porque no debate público elas expressam-se normalmente por casos de mau exemplo ou de más práticas e, portanto, são vistas como muito protecionistas ou corporativas, e eu acho que se perdeu uma oportunidade-chave, não de fazer a discussão na base lançada pelo Governo, que era da lógica concorrencial e de alargamento do espaço económico, mas, sobretudo, de perceber como é que as ordens profissionais podem renovar-se e podem ser organizações essenciais para a proteção do bem comum, do bem público e do bem-estar social. Exatamente, e que essa revisão não esteja sujeita, no fundo, a agendas políticas, não é? Que foi exatamente Sim. aquilo que ocorreu. Eu vou passar a palavra aqui ao Abel Paiva, também para colocar as suas questões. A minha questão está relacionada com a necessidade de se desenvolverem cuidados de proximidade. Muito se tem falado dos cuidados de longa duração e dos cuidados continuados e a sua assistência no domicílio. As pessoas preferem, quando ficam com dependências no autocuidado, ficar em casa do que ser institucionalizadas. E, portanto, parece que tudo devemos fazer nesse sentido, até porque é o processo que, mesmo do ponto de vista financeiro, é mais económico, digamos assim. Sim. No programa do LIVRE é referido um modelo holandês de cuidados de proximidade, onde se integram também os cuidados de longa duração, mas que serve outros propósitos, porque são equipas de atendimento comunitário multidisciplinares, embora muito integradas por enfermeiros,
Esse modelo tem tido alguma evidência, até do ponto de vista financeiro, da sua efetividade, e está para além dos cuidados de longa duração, tem a ver com a gestão da doença crónica, da área da saúde mental, etc. E, portanto, são profissionais que conhecem bem aquela rua, aquele bairro. E eu gostava de pedir à sua autora se podia explicitar-nos melhor essa proposta do livro. Obrigada, Patrícia. Agradeço a pergunta. De facto, existe de uma forma transversal em todo o capítulo de saúde do livro, que parte do pressuposto de um reforço do Serviço Nacional de Saúde, mas também da valorização das carreiras dos vários profissionais da saúde, e também tem um grande ênfase na saúde mental, como, por exemplo, referiu, uma ideia de que precisamos de alterar o funcionamento do SNS, valorizando e reforçando os cuidados de saúde primários e muito a proximidade e humanização dos cuidados de saúde. A proximidade às pessoas, aos seus problemas e também a diferentes necessidades que elas têm e que depois as fazem procurar, se calhar de uma forma pouco desejada, os serviços centrais. Existe também, parece-me, uma ideia que vem de longe, que é uma valorização dos serviços de saúde dos hospitais, por assim dizer, de uma forma mais simples, mas também os serviços de saúde de cuidados centrais, por assim dizer. E eu acho que isso tem que ter duas alterações. Por um lado, o funcionamento do Serviço Nacional de Saúde deve ser um funcionamento mais em rede, menos hierarquizado, onde me parece que a enfermagem tem um papel central. Por exemplo, estava a referir ainda há pouco, a prescrição para a psiquiatria ou a psicologia pode ser feita porque às vezes é a pessoa que está mais perto, o profissional que está mais perto do doente ou do utente, através de um enfermeiro especialista em saúde mental ou psiquiatria. E, portanto, não precisamos necessariamente, para muitos dos atos de cuidados em saúde, de ir ao médico, que é o clínico, médico de família e clínico geral. Parece-me que esse é um funcionamento que traria mais eficácia, mas também uma maior proximidade, como estava a referir, dos cuidados, para que também exista um maior conforto na procura da saúde e dos cuidados de saúde. O modelo que refere é um modelo holandês, de facto, e ele é completamente coerente com esta mudança de paradigma que eu estava a referir, e que é a ideia de que os cuidados de saúde se devem centrar mais na pessoa, na comunidade, na rua, e para isso precisamos não só de continuar o reforço nas infraestruturas de proximidade que tem vindo a ser feito, precisamos de acelerar esse investimento, não só através da execução das verbas previstas no PRR, mas também pensar como é que vamos dar continuidade a esse investimento depois do PRR acabar. E precisamos de reforçar as equipas, como disse o Sr. Bastonário, temos uma carência muito grande de enfermagem de uma forma transversal. Os rácios que temos de enfermeiros por habitante estão abaixo das médias idealizadas pela OCDE, as médias identificadas nos países da OCDE, mas também idealizadas pela Organização Mundial de Saúde. E, portanto, nós precisamos, fiz umas contas gerais através dos dados que recolhi, de cerca de mais de 10 mil enfermeiros. Isso mostra as imensas lacunas que nós temos na contratação, mostra uma situação muito ingrata de estarmos a formar novas gerações de enfermagem que estão a sair automaticamente do país, mostra um potencial envelhecimento progressivo da profissão e mostra que não estamos a saber direcionar esses jovens para precisamente modelos, como estava a referir, que são não só bons do ponto de vista do custo-benefício, mas também de uma maior coesão social. Esse modelo devia ser especialmente direcionado para os cuidados paliativos, para cuidados de saúde correntes, ou seja, pequenos sintomas, doença crónica, as questões da prescrição deviam ser pensadas da forma que eu estava a referir, ou seja, se devem ser completamente centralizadas no clínico, ou então se deve haver um maior funcionamento em rede, mas também as questões que começam a ser já um pouco pensadas do enfermeiro de família e, como estava também a referir, o enfermeiro de rua ou de comunidade. Portanto, acho que existe aqui uma alteração fundamental que é preciso que o SNS faça da sua organização, que tem qualidades orçamentais e financeiras e económicas, mas também tem uma grande vantagem, que é de aproximação dos cuidados de saúde ao utente e ao cidadão e também de melhorar as equipas de cuidados de saúde, tornando-as mais
interdisciplinares, mais diversas e com um trabalho mais integrado entre as várias instituições, ou seja, dos hospitais centrais aos cuidados de saúde de proximidade, é estas equipas que podem acompanhar as famílias e as pessoas nas suas casas. Há imensos anos que nestas alturas da exposição de intenções por parte de quem pretende interferir no governo do país, que há esta ideia de que temos que valorizar os cuidados de saúde primários. Sim. Isto está extensivamente descrito em tudo o que é literatura, relatórios da OCDE. Em todo o caso, o que nós assistimos é uma visão permanentemente hospitalocêntrica e tecnológica. Uhum. A minha pergunta tem duas partes. Porquê, na experiência política que tem, qual é a dificuldade então de se fazer esta aposta, que parece haver um uníssono tamanho? Qual é a dificuldade então? E por outro lado, se o LIVRE tem alguma estratégia pensada para ultrapassar esta eventual dificuldade que parece óbvia? Sim, quer dizer, existe uma grande vontade. Nós fizemos a última legislatura com um único deputado e, portanto, a nossa capacidade de iniciativa foi bastante reduzida. Tivemos várias iniciativas na área da saúde e, em específico, na enfermagem. Algumas delas foram aprovadas, mas outras não. Claro que queremos ganhar mais oportunidade de iniciativa e, portanto, ter mais influência naquilo que diz ser um arrastar de propostas ou de promessas que depois não são cumpridas. E é por isso também que eu estou aqui, com muito gosto, porque, como diz, parece-me que eu penso que temos que pensar esse problema pelo menos em 3 pilares. Há um lado de investimento e, portanto, há um lado orçamental, que era o que eu estava a referir. Uma descentralização que nos parece essencial dos cuidados de saúde requer mais infraestrutura e também requer mais recursos. Ambas estão a faltar, ou seja, nós precisamos de alargar o orçamento para a saúde para os níveis de outros países europeus, no orçamento do Estado, mas também estamos a viver um momento de financiamento infraestrutural que é excepcional, através do PRR. E por isso é que eu chamava a atenção de que ele não vai continuar. Ou seja, nós sabemos que está a ser feito na habitação, na saúde, na educação, mas ele não vai ter continuidade dessa forma. E, sabendo que nós precisamos, de facto, de mais infraestruturas de proximidade, que elas são essenciais para o modelo holandês que estávamos a falar, mas também para esta aproximação dos cuidados de saúde, nós temos que perceber quais é que são as nossas prioridades. E, de facto, a orçamentação e melhoria das condições físicas do trabalho nos cuidados de saúde é essencial. Nós somos a favor de que isso seja feito com mais construção de centros de saúde. O rácio, não só na enfermagem, mas noutras profissões como os psicólogos, está sempre muito abaixo do que são a média dos países da OCDE e, portanto, nós precisamos também de mais equipas, contratação de mais profissionais. É claro que isso tem um custo orçamental, portanto, há aqui uma hierarquização de prioridades que temos que fazer, que me parece essencial, porque, como eu estava a tentar dizer ao início, parece-me que a situação grave que vivemos nas carreiras da saúde, mas também na dificuldade de assistência em termos de urgência e nos restantes serviços dos hospitais centrais e dos centros de saúde e das unidades de saúde familiar, depois provocam uma enorme exaustão política, não é? Uma enorme dificuldade em a população perceber a utilidade e a resposta eficaz da política aos seus anseios. E, portanto, parece-nos que, como eu estava a dizer, 3 pilares: investimento em infraestrutura, investimento em recursos humanos e um terceiro investimento que diz muito, parece-me, à enfermagem, que é esta uma luta que me parece que é efetivamente uma luta por um maior reconhecimento social e científico do papel da enfermagem e da profissão da enfermagem no contexto das carreiras profissionais de saúde. E por isso é que eu acho que é essencial pensarmos os cuidados de saúde de outra forma, não só ao nível da proximidade, mas também de uma ruptura com uma hierarquia que vem perdurando durante décadas e décadas, que causa grande ineficiência e que eventualmente não faz sentido até do ponto de vista prático, não é? De resposta ao utente. Eu penso que os enfermeiros, não só porque quantitativamente são muito numerosos, mas também porque têm uma profissão que entra transversalmente em todas as áreas dos cuidados de saúde,
que são essenciais para que a resposta ao utente seja mais eficiente. E é preciso que a enfermagem, de facto, reivindique essa centralidade, essa nova centralidade, e o reivindique publicamente, através das suas várias instituições, e também que reivindique a pertinência científica da sua profissão, com toda a evolução que tem vindo a ser feita desde a licenciatura, desde a transformação em licenciatura no final do século passado, até passado décadas aos tempos que vivemos. Essa luta, que é muito de rua, e que eu acho que as pessoas fazem-no cada vez mais porque se sentem extremamente angustiadas, deve ser feita cada vez mais. E tem em mim, no livro, um enorme apoio nesse sentido. Muito bem. Luísa. A minha pergunta, havia outras, mas que já respondeu, vai ser curta, mas traduz uma preocupação e uma ansiedade transversal a todos os enfermeiros, seja qual for a idade, e ainda mais dos mais jovens, e principalmente de quem está em cuidados diretos, não como eu em gestão, o que é que o livro pensa sobre a necessidade imperiosa, do mais rápido possível, se conseguir compensação para a classe de enfermagem no que diz respeito ao risco e penosidade da sua profissão, que é indiscutível e que não precisa de grupos de trabalho para se provar o que eu estou a dizer, e qual a posição do livro sobre a necessidade urgente de antecipar a idade da reforma dos enfermeiros o mais rápido possível. Bom, obrigada. Nós concordamos com todas essas conclusões que são fáceis de tirar, de facto, para quem conhece profissionais de enfermagem. Existe uma enorme exaustão. Eu acho que deram tudo por tudo na fase da pandemia e já estavam extremamente cansados. E agora gostariam de ver recompensados. Algumas das reivindicações, como eu estava a dizer, são muito antigas. Nós apresentámos algumas propostas na última legislatura, precisamente para valorizar as carreiras e suprimir alguns problemas muito específicos, como, por exemplo, o fim das posições intermédias que foram criadas nos últimos anos e resolver esses problemas de uma vez por toda. Nós temos enfermeiros especialistas que ganham menos do que pessoas que entraram há muito menos tempo nas carreiras. Também queríamos resolver a questão que vem, lá está, da alteração do tipo de formação para uma licenciatura, que é a paridade da enfermagem com a carreira técnica superior da função pública, da administração pública, que nos parece uma base essencial. E concordamos com a redução da idade da reforma para a carreira de enfermagem, pelo risco que acarreta, precisamente porque é uma profissão de imenso desgaste físico. Talvez as pessoas, os enfermeiros terão obviamente essa noção e sentirão na pele, mas o público em geral não tem noção do esforço físico de diário que existe, que exige um turno, e depois existe a dimensão de trabalho por turnos, que tem, como todos os estudos revelam, um impacto sobre a saúde que é muito danoso. E concordamos também com a criação de um subsídio de risco transversal, ou seja, que entre em todas as posições remuneratórias e seja dado a todos os profissionais. Precisamente por causa destas razões que eu estava a referir, quer dizer, assumir, ter consciência das dificuldades de exercício da profissão e ter consciência dos danos físicos e mentais que a natureza da profissão acarreta. Os enfermeiros tratam de doenças infecciosas, tratam de situações muito difíceis do ponto de vista emocional, como, por exemplo, todos os serviços de politraumatizados acarretam e de oncologia e de neurologia, por exemplo, só para referir alguns, acarretam uma capacidade emocional e psicológica que precisa de ser muito robusta, e nós sabemos que os profissionais estão exaustos e, portanto, não assumir que é preciso fazer alguma coisa mais do que já as reivindicações de base que eu referi, para, no fundo, compensar este desgaste, que depois também tem um impacto na vida familiar e pessoal, seria um erro. Portanto, nós acompanhamos completamente essas reivindicações. Precisamos de aferir qual é que é a idade da reforma mais correta para o fazer, até por comparação com outras profissões. Eu sei que existe uma petição que referiu os 55 anos e acompanharemos essas intenções no Parlamento, claro que sim. Mais nenhuma questão, Luísa? Não.
perguntas que eu lhe vou dirigir têm que ver com a imigração, que sabemos todos que é uma realidade dos enfermeiros portugueses e também será a minha. Sim. E a minha questão baseia-se em saber de que maneira é que o Partido Livre encara esta situação tão presente. Sim, quer dizer, nós sabemos que a maior parte das reivindicações dos sindicatos da área da enfermagem começam por falar na retenção dos profissionais formados. E, segundo a Ordem, penso que temos taxas de 60%, não é? de imigração, o que é verdadeiramente assustador. É assustador do ponto de vista do investimento público que é feito na formação público e privado, que é feito na formação destes profissionais que depois decidem sair automaticamente e decidem sair sem expectativa de voltar. Ou seja, por exemplo, quando me formei também quis ter uma experiência noutro país e filo, mas voltei. O que eu queria dizer é que as pessoas devem ter a liberdade de sair, mas não devem sair porque são obrigadas ou porque se sentem insatisfeitas com as condições que são garantidas cá. Quando uma pessoa imigra por necessidade, há de facto um problema adicional que é grave e que é muito vasto, que é grave para o país, porque ao mesmo tempo que precisamos de mais enfermeiras e enfermeiros, temos enfermeiras e enfermeiros a sair para outros países que também estão a precisar de enfermeiras e enfermeiros e que lhes pagam muito melhor. E que lhe dão muito melhores condições para exercerem a sua profissão e nós não estamos a ser capazes de o fazer. E eu acho que esse é um problema absolutamente central e que tem paralelo noutras profissões. Ou seja, preocupa-me muito a falta de transmissão e formação prática das enfermeiras e dos enfermeiros, até ao nível, como estava a dizer, do internato, nos hospitais e nos cuidados de saúde de proximidade, porque as gerações mais novas estão a ser direcionadas para o nosso mercado de trabalho num número insuficiente, que é claramente insuficiente para o bem-estar da população, e num número de 40% em relação àquilo que formamos, ao número de pessoas que formamos. Portanto, é uma perda em todos os sentidos e parece-me que as formas mais eficientes de combater isso é resolver os problemas que se arrastam há anos nas carreiras e é melhorar substancialmente o nível salarial dos enfermeiros e das enfermeiras e da carreira técnica da administração pública. Uma das propostas que é transversal, mas que importa neste sentido também aqui para a enfermagem, é uma das perguntas que tem sido feita até, aliás, nos vários debates na televisão, é como é que se quer combater, que medidas é que melhoram o salário médio, não é? Uhum. E pensando nisso, não só nós propomos um aumento do salário mínimo para 1.150 euros no final da legislatura, mas em relação ao salário médio, para evitar esta compressão que estamos a ver e que estamos a sentir no nosso recibo no final do mês do salário médio, nós propomos o corte de posições remuneratórias de entrada na carreira da administração pública, até como forma de influenciar o mercado privado. Ou seja, atualmente penso que um técnico superior entra na carreira da administração pública com 1.385 euros, penso que é o valor para 2024, e o que nós propomos é a eliminação dessa posição remuneratória e assumir que se entra logo em posição remuneratória seguinte para precisamente aumentar o valor do salário médio e para fazer essa pressão, não é, de aumento progressivo e substancial do salário médio. A questão do salário é essencial, sem ela e é por causa dela sobretudo que as pessoas emigram e, portanto, nós precisamos de dar mais condições às pessoas, mas também um aumento salarial que valorize o esforço formativo que fizeram, mas também que seja digno para a sua vida. Eu tenho plena consciência de que um salário de 1.385 euros hoje, com todos os descontos inerentes para a Segurança Social, para o IRS, é um salário insuficiente para pagar as contas do mês. Habitação, custo de supermercado, saúde. Portanto, nós estamos a falar de uma classe média, e a enfermagem é aí que se posiciona, muito asfixiada, muito zangada. Eu sei que o termo é duro, mas acho que é isso que está a acontecer.
e isso depois tem consequências políticas como aquelas que estamos a viver. Portanto, eu compreendo a vontade de emigrar e acho que é ótimo enquanto experiência profissional, mas as pessoas não devem fazê-lo por necessidade. E, nesse sentido, acompanharemos todas as iniciativas que criarem e também pensaremos como combater isto no sentido de reter os profissionais e dar-lhes mais condições. Sendo certo que os enfermeiros foram sempre uma carreira especial da administração pública e, portanto, sempre já com vencimento acima daquele Sim. que é o patamar geral, Sim, sim. sendo certo que neste momento até se encontram abaixo. Portanto, a desigualdade é tanta que... Pois, eu penso que é a resolução daquela questão da paridade entre a carreira especial a carreira de enfermagem e a equivalência à carreira técnica e especial da função Certo, pública. mas nós fomos sempre considerados já uma carreira Sim, especial. sim, sim, sim. Eu gostaria só, com base nisto que estava a dizer, questionar acerca das medidas que o Partido Livre apresenta para reter os enfermeiros. Portanto, falou do salário, gostaria de saber se era só esse foco que vocês têm presente para conseguirem reter os enfermeiros a longo prazo em Portugal. Sim, a questão dos salários, melhoria das condições de trabalho, ou seja, todo o investimento nas infraestruturas. Eu acho que também é preciso ter uma expectativa de carreira. Hoje é muito injusta a progressão que, eu penso que até agora era de 10 anos e saltou para 8, não é? Ou seja, a maior parte dos enfermeiros ganha 1 ponto por ano e, portanto, a carreira prevista para a enfermagem não é possível de ser cumprida no tempo, na esperança média de vida de um português. Portanto, ou seja, se uma pessoa salta de escalão ou de posição remuneratória de 10 em 10 anos, isso significa que tem uma visão absolutamente estagnada sobre a sua carreira, ou penso que agora reduziram para 8 anos, mas tem uma visão perfeitamente estagnada da sua carreira e, portanto, há um desinteresse técnico, científico, quase social do que é a carreira de enfermagem. Eu acho que também existe um desenvolvimento na carreira de enfermagem que é não só dos cuidados diretos, mas também todo um desenvolvimento técnico e científico associado ou em paralelo, que tem a ver com a formação, a aprendizagem, as escolas, a investigação, que me parece também um enorme potencial ainda não explorado completamente na área da enfermagem. Isto para dizer que eu acho que as pessoas sentem-se confortáveis em determinado trabalho quando têm uma remuneração justa e digna, quando têm expectativa de carreira, e é por isso que de progressão de carreira, e é por isso que nós também lutaremos, e também quando sentem que têm condições físicas de trabalho, mas também de gestão de equipas e de interesse do trabalho que se propõem a fazer e que fazem. Portanto, é nessas 3 áreas que nós trabalhamos na próxima legislatura. Muito bem. Uma última questão, para terminarmos. Não sabemos muito bem como é que vai ser o dia seguinte, após o dia 10 de março. Sim. Tendo em conta esta incerteza na configuração da própria Assembleia da República e do Governo, e este dia seguinte falo no sentido da própria estabilidade que é urgente termos no setor da saúde, até para podermos imprimir aquelas que são as reformas necessárias no setor. O LIVRE estaria disponível após 10 de março para, naqueles assuntos que são consensuais entre os partidos, poderem assinar um pacto de regime, um acordo político para a saúde? Claro que sim, eu acho que temos toda a abertura para esse tipo de convergências. A natureza do nosso partido, para quem não o conhece, é de diálogo e de convergência ou setorial entre partidos que tenham também propostas semelhantes, ou então no âmbito, não sabemos o que é que vai acontecer dia 11 de março, de uma convergência mais alargada, neste caso à esquerda, porque nós somos um partido de esquerda ecologista. E, portanto, todos os formatos legislativos ou de iniciativa política que permitam resolver os vários problemas que estão há muito identificados nos parecem absolutamente legítimos e estaremos completamente disponíveis. E espero eu, com um grupo parlamentar renovado para termos... E reforçado para termos mais capacidade de iniciativa, porque também, se calhar, muitas das pessoas que estão a ver não sabem, quando um partido tem um único deputado, tem menos possibilidades de iniciativa legislativa. E, portanto, chegar a todo lado. Sim, é essa janela que queremos abrir, precisamente para nos dedicarmos até de uma forma mais setorial às várias áreas que achamos importantes, e a saúde e a enfermagem é uma delas. Sim. Muito bem, muito obrigado. Obrigada. Termina aqui esta edição do Turno da Noite.
Agradeço a presença de todos e espero que esta tenha sido uma conversa esclarecedora. Siga-nos no site e nas redes sociais da Ordem dos Enfermeiros e não perca o próximo Turno da Noite especial Eleições. Muito obrigado.